Delícias! Começando mais um vídeo aqui juntinho de vocês. Peguei algumas coisas, objetos aqui de casa que estava precisando de uma grande reforma, porque os bichinhos estavam assim feio. Peguei esse baúzinho, esse vidro aí, esse pote é de conserva daqueles grandes, sabe? Que tem na pastelaria, que você compra super baratinho. E esse outro também é de conserva, comprei também numa pastelaria. E é um baleiro, esse tava muito assim, sem graça, muito feio mesmo. E esse stencil, pelo amor de Deus, né? Tava só o ó do brogodó. Peguei essa cestinha aí pra poder fazer um incensário, que eu estava precisando muito de um incensário. Nessa hora eu já tinha feito uma faxina, uma limpeza, lixei esse baúzinho, tirei as correinhas que estava, esse pote aí eu lavei ele, lavei bem lavado, e esse baleiro tirei as pedras, meias pérolas que estava nele, lavei, limpei, deixei ele para receber mesmo somente a tinta, e essa cestinha eu limpei muito bem. Então eu já fui aí pintando esse baleiro. Essa cor é a cor que eu pintei a bandeja lá do Esquadrão de Hawaii e resolvi usar aqui para pintar esse baleiro porque eu achei uma graça essa cor. E no vídeo do Esquadrão eu deixei aí a mistureba de tinta que eu fiz para poder fazer essa cor maravilhosa. Já com tudo pintado, tudo bonitinho aí, o que eu resolvi fazer? Pintar essas meias pérolas. Só que eu mudei a cor, tá? Eu fiz uma cor um pouco mais escura, coloquei o azul industrial e deixei um pouquinho mais forte. Então nessa hora eu comecei a preparar a tinta que eu iria pintar a meia pérola e fazer também um stencil que iria ficar centralizado aí nessa parte transparente do vidro. Então eu comecei aí a escurecer a tinta que eu estava usando para pintar o baleiro e colocava um pouquinho mais de tinta, que é a tinta que eu pintei mesmo o baleiro, e colocando o azul industrial para poder ficar essa pigmentação de tinta um pouco mais escura. Sim, eu queria escurecer bem para poder dar um impacto ali na hora que estivesse colocando as pérolas. Tirei todas as fitas que estavam aí para poder proteger e não pintar as partes que eu não queria. Então eu estava tirando todas. E me fala aí de que cidade, de que estado que vocês estão me assistindo para mim poder mandar beijos para vocês, meu povo. Nessa hora eu estava pintando as meias pérolas, escurecendo elas, porque eu não gostei. Ela ia ficar muito ali igual a cor do baleiro e eu tinha que colocar elas um pouco mais em evidências. E deu super certo. Minhas delícias, para mim colocar esse stencil aí foi uma coisa de doido. Porque ele não tinha beirada de proteção, então eu tive que fazer o quê? Colocar um monte de fitas para poder proteger aonde eu não queria que pintasse. Então fui aí colocando, dando batidinhas para poder fazer esse stencil. E olha só o resultado dessa maravilha. Comprei esse stencil lá em Ponta Porã, estava passando pelo meio lá da cidade, e aí eu vi um armarinho aberto, isso era um sábado de aleluia, eu falei, nossa, um armarinho aberto. Fui lá e vi esse stencil e comprei, mas nem observei que ele não tinha proteção do lado. Mas mesmo assim, deu certo e ficou lindo, maravilhoso. Daí eu comecei a fazer o quê? Colocar as pérolas, sim, as meias pérolas aí, fui colocando e colando com a cola em gel, que eu achei bem mais fácil e bem mais resistente ficaria essa peça. Então fui colocando aí com toda a minha delicadeza. É claro que eu não tenho delicadeza, queria ter nascido, mas não nasci com delicadeza. Mas gente, vocês sabiam que isso me atrapalha nos meus artesanatos? Porque a gente tem que ter delicadeza para poder fazer as peças e eu não tenho essa delicadeza nas mãos e isso me prejudica muito. Vocês sabiam disso? Eu sofro com isso, sofro mesmo. E é por esse motivo que eu gosto de fazer mais peças grandes, rústica, robusta, por isso que eu me dou mais com esse tipo de peça. E bora deixar de conversa, eu estava aí passando essas tinta preta aí para poder deixar um pouco mais envelhecido, mas eu não gostei dessa forma e acabei mesmo passando a minha cera para poder deixar aquele estilo mais rústico, mais envelhecido, que eu gosto mesmo de fazer. E já vai deixando aquele like delícia, aquele comentário que eu amo responder cada um de vocês e eu respondo com muito carinho. Já vim com um paninho com cera aí, foi a hora que eu ia passando a tinta, espalhando bem com esse paninho e deixando a peça
com um jeito bem envelhecido mesmo. Começando aí a pintar as meias pérolas, peguei a tinta preta, fui passando em cada uma delas, tá? Então, para poder ficar com o estilo envelhecido. Passei aí a cera com um paninho para tirar o excesso da tinta. E olha só como que está ficando bonita essa peça, toda trabalhada no estilo. Peguei um pouco de tinta acrílica de parede, comecei aí a passar nesse cestinho, mas coloquei bastante água nessa tinta para deixar ela bem aguada mesmo. Então fui passando aí no cestinho, fui passando o pano para tirar o excesso da tinta que eu queria bem clarinho. Passei em todas as partes para deixar um acabamento bem legal, porque eu gosto muito de acabamento. O acabamento tem que estar no estilo e fora que o acabamento é tudo em uma peça, né? Peguei um fio de juta para poder fazer um colar, um mini colar que eu ia colocar em cima da borda deste cestinho para poder ficar um visual bem diferente e vocês vão ver o resultado de como ficou essa belezura. Comecei aí a colar com cola em gel, sim, eu não usei cola quente, mas sim em gel, para poder fixar bem e não ter o risco de um dia estar soltando. Então eu peguei a cola em gel e fui colocando aí cada azeitoninha, mini azeitonas dessas. Aí, claro, eu queria fazer uma etiquetinha, uma etiqueta bem legal, peguei esse pano de chão aí. É um pano de chão, meu pano de chão não é encardido não, tá, gente? Ele tava bem velhinho, então eu quis usar ele no artesanato. Cortei esse pedaço aí quadradinho, estava aí colocando, ajeitando para ver qual era o tamanho certinho para poder usar aí nesse cestinho. Então eu ia fazer uma etiquetinha bem legal para ele. Peguei aquela garrafa com café solúvel que eu deixo para poder tingir as madeiras. Peguei o pano, coloquei aí dentro, porque eu sou dessa, já dei um ribuliço, uma mexida aí, ó, para poder tingir esse tecido, deixar ele mais escuro. Tirei ele lá de dentro com um palito de churrasco, abri ele, peguei um pano para poder deixar um pouco mais claro e secar ele. Eu achei ele muito escuro, fui aí apalpando, apalpei várias vezes, fui tirando aí o excesso de café e deu certo, ficou uma cor bem legal. E com as plaquinhas, não sei se é plaquinha ou se é stencil, de letras e de números, eu comecei aí a fazer na minha etiqueta essa letra e o número 1, que ficou muito bonitinho. Nossa, eu gostei muito dessa etiqueta. Eu fiz ela achando assim que não iria dar certo, mas deu certo no final, ficou super legal. Peguei a cola branca PVA para colar essa etiqueta, passei bem a cola para não ter o risco de soltar. Outra coisa que eu fiz foi colocar 4 percevejos que eu pintei de preto para colocar em cada canto aí da etiqueta. E olha como que ficou lindo esse resultado desse incensário. Fui passando massa acrílica no pote, comecei aí com um pincel, mas peguei uma espátula que eu achei bem melhor para poder espalhar aí essa massa acrílica. Fui passando aí, ó, para vocês verem, não quis cobrir tudo de uma vez porque eu iria passar mais massa aí. E sim, a segunda mão seria com massa acrílica misturada com tinta. Só que eu não misturei a tinta junto com a massa acrílica. Eu fui colocando separadamente porque eu gostaria mesmo de fazer ela mesclada. Então aí eu colocava massa acrílica, colocava a tinta. Então eu dava essa mesclada para poder ficar da cor que eu queria e gostaria que ficasse. Nessa hora eu fui passando o marrom, fui jogando um pouco mais de verde e de massa acrílica. Então fui intercalando uma com a outra para poder chegar num resultado super legal que eu queria que ficasse esse vaso. Já estava quase finalizando aí a cor que iria ficar o vaso, fui passando essa massa corrida e nem tanto foi de um dia para o outro para poder secar bem. E é bem divertido trabalhar com a massa acrílica. Você vai trabalhando, vai modelando ali para poder ficar bem legal aí o vaso. Então eu gostei muito dessa textura e dessa cor que ficou esse vaso. Ficou para mim maravilhoso. Finalmente comecei aí a mexer com esse baú. Nossa, esse baú já foi amarelo, ele já foi branco, ele já foi de várias cores. E até chegou naquela parte que vocês viram que ele estava bem feinho, né? Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, ele ganhou um visual fantástico e vocês vão gostar muito desse resultado.
Comecei a fazer a minha mistureba aí de tinta, vocês sabem, peguei esse azul industrial misturado com a tinta acrílica de parede, coloquei um pouquinho de água porque a minha tinta tava um pouco, sabe, grossa demais, então eu fui misturando para chegar na tonalidade que eu queria que ficasse. E a tonalidade ficou essa, eu dei 2 demãos por dentro da caixinha e 1 demão só por fora da caixinha. Então eu fui passando esse azul maravilhoso, olha só que cor mais linda, gente, eu adoro essa cor aí, ela é fantástica, pra mim ela é demais. Então eu fui passando aí, fui colocando o rolinho também pra deixar assim a pintura bem uniforme. Comprei esses pezinhos aí e pintei com essa tinta dourada em spray. Começando a empriquitar aí o baúzinho, peguei a cola quente, passei nessa cinta, eu comprei 2 cintas, custou R$10 cada uma delas. E essa cola quente, ela é muito legal porque ela ali no lugar, ela tem um botãozinho que liga e desliga, então ela evita de estar pingando cola quente. Cortei aí a cinta na divisória para poder ter aquele acesso de abrir e fechar o baú. Aí eu fui colar a outra parte ali de baixo. E sim, gente, eu acabei descolando essa parte que eu colei, porque acabei colando torto. Eu estava pregando os percevejos para colocar aí, para ficar da forma, né, do jeitinho mesmo de um baú. Mas depois eu tive que tirar essa parte, é o que eu falei para vocês que eu tive que tirar no final. Então fui colocando aí, ó, os percevejos e fui martelando. Mas no final depois eu percebi que não precisava colocar tecido nenhum para poder martelar esses percevejos. Fui colocar a outra parte ali que estava faltando do outro lado. Fui pregando os percevejos e olha que eu não coloquei o tecido, porque não estraga a cabecinha do percevejo. Quase terminando o empriquitamento desse baúzinho e olha só como que está ficando, gente, esse baú ficou demais, viu? Foi uma peça assim maravilhosa que eu amei fazer. Delícias, gratidão por vocês estarem aqui sempre comigo nos comentários, deixando o like. Gente, não deixa de deixar o like, me ajuda muito aqui no canal. E muita gratidão mesmo por vocês estarem sempre aqui com palavras carinhosas, com palavras doces que me fortalece muito. Vocês não sabem o quanto vocês me deixam animada para poder trazer conteúdo aqui no canal. E olha a parte que eu falei pra vocês que eu tive que tirar porque estava torto e estava me incomodando muito. Fui colar aí os pezinhos, colei com cola quente e olha, não estava totalmente seco esses pezinhos. Mas como eu sou avexada, eu sou uma pessoa muito avexada, então eu fui colocando os pezinhos desse jeito mesmo, meio úmido mesmo. Mas deu certo, ficou super coladinho aí e bem resistente. Peguei um pedaço de corino, acho que é corino, se eu não me engano, cortei aí em triângulo e coloquei aí nas pontas e ficou super legal. Colei aí o puxador, esse puxador que eu pintei nem tanto de dourado para poder ornar aí, porque os periquitamentos tem que estar ornando um com o outro, porque senão, né, fica aí desconversado. Peguei 2 percevejos para colocar aí no lugar do parafuso e ficou super legal e elegante. Olha só como que ficou. Vocês se lembram do vaso? Então, ele secou, peguei um fio de juta, cortei ali, amarrei no gargalo. Peguei 6 fios de meio metro de rami, fui colocando aí, ó, encaixando, só fui encaixando mesmo esses fios, colocando ali do lado. Então eu usei só um espaço mesmo com esses fios, porque eu iria fazer só a frente do vaso, que vocês vão entender. Já com os fios encaixados na posição que eu queria, comecei a colocar bolinhas de madeira aí até chegar no finalzinho aí que vocês vão entender o porquê desse empiriquitamento todo. Com as bolinhas já todas colocadas, amarrei, dei um nó cego mesmo, usando aí o meu dedo para poder segurar esse nó. Deixei aí reservadinho e comecei sim a fazer um ponto de macramê. Mas quem não sabe o ponto macramê pode dar sim nozinhos, tá? Então, antes de fazer o ponto, eu coloquei uma bolinha,
de madeira para dar toda a diferença aí nessa peça e fui fazendo aí esses desenhos. Olha só que lindo que foi ficando isso. Então eu fui aí colocando as bolinhas e dando mais um nozinho aí, mais um ponto e deixando essa peça com a cara de chique. Aliás, de chiquerê demais, porque a bichinha, olha esse vaso, gente, ele me surpreendeu demais, demais mesmo. Essas outras cordas que ficou sobrando do lado, eu fui colocando bolinhas de madeira e fui dando os nozinhos e cortando a ponta. Então, olha só como que ficou legal, ficou como se fosse um colar. Olha só, um colar no vaso. Olha que coisa mais linda, gente. Eu gostei demais desse efeito, eu gostei demais desse empriquitamento todo aí nesse vaso. E eu espero sim que sirva aí de inspirações para vocês fazerem aí na casa de vocês, dar um EPA, dar um visual novo, um tapa legal aí em qualquer peça que vocês não estão gostando, que isso muda muito o ambiente da casa, o visual. Eu já estava finalizando aí a peça, colocando as bolinhas, nem tanto eu coloquei essas bolinhas em degradê. Aí eu fui cortando aí o excesso da cordinha que ficou, que eu amarrei, e coloquei cola em gel para poder fixar bem esse nozinho. Voltando com esse baúzinho charmoso, lindo e maravilhoso, peguei um betumen aí e fui passando nele para poder deixar ele envelhecido. Sim, ele tinha que ficar envelhecido. Se é um baú, tem que ficar envelhecido, né, gente? Então eu fui colocando aí, ó, nos vãozinhos do baú, deixando ele com aquela cara da riqueza total. Eu passo o betumen, depois eu passo já o pano com a cera para dar esse efeito envelhecido, que dá uma diferença enorme na peça. Então eu vou passando ali, vou passando bem ali nos vãozinhos, porque é esses vão que vai deixar o baú envelhecido mesmo. Então vou passando com todo carinho, com todo capricho, porque é nessa hora que a gente vai fazer o desenho do envelhecimento. E nessa parte aí eu fui colocando, marcando bem mesmo o betumen e tipo fazendo um desenho, olha só, e fui passando a cera, não tirando tudo, mas formando aquele desenho envelhecido. E olha o resultado. Ele ficou bem desenhado, as partes envelhecidas. Olha só como abre e fecha facilmente. Olha que lindo, gente, que orgulho. Olha o resultado de todo esse trabalho. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Delícias! Tudo joinha com vocês? Comigo vai bem, a família também vai bem, graças a Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses projetos. Foi um EPA aqui que eu tinha que dar nessa casa, dar uma melhorada nesses objetos que estava precisando, estava gritando. Então, sirva aí de inspirações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tirado alguma coisa aí, algum proveito para vocês se inspirarem aí. Agora vamos parar de lero-lero, que tem muito beijo, beijo aqui, muitos beijos. Vamos lá. Quero mandar um beijo aqui para Cecília, ela vive na Bélgica. Um beijos. Vanusa, Cabo Frio, beijos. Ermelinda, Portugal, beijos. Nízia, Macapá, beijos. Rosimari Zani, Botucatu, São Paulo, beijos. Jaqueline, Paraná, beijos. Denise Cristina, BH, beijos. Rosângela, ela mora em Poá, São Paulo, beijos. Gilmara, ela é do interior da Bahia, Jequié, beijos. Marli Oliveira, da cidade Xereder, será que eu falei certo, gente? Se eu não falei, então, pelo amor de Deus, acho que é Xereder. É Xereder, Santa Catarina. Difícil falar essa palavra, mas se eu falei certo, beleza. Se eu falei errado, me desculpe aí, tá, gente? Mas é o que eu
consegui aqui ler, beleza? Então bora lá. Eva, Minas Gerais, beijos. Fátima Vital, Pedra Lavrada, Paraíba, beijos. Fátima, Lagoa da Prata, Minas Gerais, beijo. User, Jacareí, São Paulo. Me passa o nome. Não deixa o user, porque fica chato. Aí a gente não sabe para quem tá mandando beijo. Mais beijos aí. Rosineide, Florianópolis, Sajose, eu acho que é isso. Se tem isso, tá valendo aí. Beijos enorme. Ana Maria, Valença, Rio de Janeiro, beijos. Lourdes, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, beijos. Isildinha, Baixada Santista, beijos. Eliane, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, beijos. Marília, Sinop, Mato Grosso, beijos. Maria, Belém do Pará, beijos. Odila, Santa Catarina, beijos. Canal Alda Gomes, moro em Serra, Espírito Santo, beijos. Maria Lima, Goianésia do Pará, beijos. Aninha, Rio Branco, Acre, beijos, minha amiga maravilhosa. Beneclérigo, Bauru, interior de São Paulo, beijos. User, outro user, meu Deus, deixa o nome, pelo amor de Deus. User, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, beijos. Dulce, Londrina, Paraná, beijos. Marisete, Joinville, beijos. Gente, muito grata, muita gratidão por vocês estarem aqui sempre comigo nos comentários, quando eu falo para deixar a cidade, o estado que vocês moram. Muita gratidão, tenho muitos beijos aqui. Então, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.